Sabe quando você respira fundo para começar algo importante? Pois então, quero te convidar para respirar fundo junto comigo, pois esse não será apenas mais um podcast. Esse é o nosso último podcast. E para encerrar com chave de ouro, nós vamos falar sobre aquilo que move as nossas vidas, o nosso propósito. Hoje eu quero conversar com você como se nós fôssemos amigas, sabe? Sem pretensão, sem pressa, sabe? Aquele jogar um papo fora. Então, venho te convidar para você se abrir comigo e vamos conversar sobre aquilo que tem lá no fundo do nosso coração, o nosso propósito. Porque eu acredito que todos nós temos um propósito. E agora a gente vai descobrir qual é ele nas nossas vidas. Porque no fim das contas, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, que a gente para pensar, será que vem aquela pergunta, será que eu estou vivendo a vida que eu sempre quis viver para mim? A gente tem que entender que o propósito, ele não é o destino, ele é apenas um caminho. A gente cresce achando que propósito é uma coisa, assim, é como se fosse uma predestinação, algo que já está escrito para você. Mas na verdade o propósito, ele não é isso. O propósito, ele é um movimento. Ele é um ajuste, é uma descoberta. E tá tudo bem se hoje você ainda não sabe qual que é o seu. O meu eu demorei muito tempo para descobrir. Porém, você pode estar vivendo o seu propósito sem perceber que está vivendo ele. Levando o nosso propósito para a nossa área profissional, um propósito de sucesso não é a carreira que você segue, mas é você perceber que o que você faz honra quem você é. É você acordar e pensar assim, ok, isso que eu faço é difícil, mas eu faço com prazer. O seu trabalho pode ser atrás de um balcão, pode ser dentro de uma sala de aula, pode ser num home office, pode ser numa loja, pode ser num comércio, pode ser numa indústria, ou pode ser criando conteúdos quando você muda de área em plenos 40 anos. A carreira com propósito, ela não tem um cargo. Ela tem um sentimento, ela tem um objetivo. Sabe aquela pressão que a sociedade coloca na gente? De crescer, de alcançar objetivos, de ganhar bem, de subir degraus por degraus, de ser uma mulher multitarefas. Alguém te perguntou se você queria ser assim? Se você queria seguir esse caminho? Ou isso daí foi um script, um roteiro que a sociedade colocou pra gente? Mas eu vou te falar, isso não é propósito. O propósito na sua carreira não é sobre o quanto você produz, mas sim sobre o quanto você se reconhece naquilo que você faz. É entender que trabalhar não é apenas para pagar boleto, e sim deixar um rastro de quem você é pelo mundo. É fazer a diferença na vida de alguém. E aqui vai a verdade que ninguém fala. O propósito, ele também muda. Ele amadurece com você. Tem fases da sua vida que o seu propósito é crescer. Tem outras que o seu propósito vai ser desacelerar. Tem outras que o seu propósito vai ser conquistar novos rumos, novos espaços, novos objetivos. E outras que o seu propósito vai ser renascer. Às vezes o seu propósito não está nem em encontrar algo novo, em sim soltar algo que está te machucando. Aquele algo que não te representa mais. É olhar para o seu trabalho e perguntar, isso me alimenta ou me drena? Eu mereço continuar aqui ou eu me escolho? O propósito é entender que você não precisa provar nada para ninguém, principalmente para um currículo. Tem mulheres que encontram propósito em liderança, outras encontram propósito em cuidar, outras encontram propósito em empreender. Outras criam artes, criam filhos, criam memórias, criam uma comunidade. E nenhuma delas vive melhor do que as outras. O propósito é alinhar o que você quer ser com quem você precisa ser e sem culpa. É sustentar os seus sonhos sem destruir o seu caminho. Trabalhar com propósito é perceber que o que você faz ajuda a outra pessoa. Quando o seu trabalho te suga, não existe propósito, existe sobrevivência. Quando o seu trabalho te nutre, aí sim nasce um sentido. Quando você vive a sua carreira com propósito, você não se pergunta mais o que eu faço. E sim quem eu me torno quando eu faço aquilo que eu gosto. Mudar de carreira não é fracasso, é uma sobrevivência emocional. Quando eu mudei minha carreira, eu entendia que o meu propósito era ensinar. Eu sou professora de formação e por muitos anos eu trabalhei dentro de sala de aula com o meu propósito de educar, de ensinar, de deixar uma marca na vida daquele ser humano. E quando eu decidi mudar de carreira, eu me vi numa situação em que eu pensei, o meu propósito vai se perder. Eu vou perder aquilo que eu amo fazer, que é ensinar.
Hoje, a gente tem uma Mais Família Mais Viagem, que é a nossa empresa, e junto com ela tem o meu propósito. Hoje eu ensino as pessoas a viver momentos diferentes, a buscar uma diferença, a buscar uma quebra da rotina, a buscar ter uma união familiar. Então hoje eu ensino as pessoas a viver isso. Então eu posso dizer que o meu propósito ele não foi perdido. Muito pelo contrário, ele entrou numa rota um pouco diferente, mas que faz muito sentido para mim. E prova disso foi esse final de semana, onde a gente fez um encontro num camping. E ali eu consegui visualizar o poder que tem o meu propósito, onde nós reunimos várias famílias que estavam querendo sair um pouco da rotina e viver um momento diferente. E o retorno que eu recebi das mensagens que aquelas pessoas estavam vivendo foi sensacional para mim. Então isso para mim faz muito sentido. É como se o meu propósito ele realmente fosse esse de agora, muito mais do que quando eu dava aula. Porque o propósito, ele é um movimento. A gente não nasceu para ficar estagnada. Nós nascemos para evoluir. E quando você evolui com um propósito, tudo faz muito mais sentido e os seus objetivos de vida, eles ficam muito mais leves e também mais fáceis de ser alcançados. E quando o nosso propósito está na maternidade? Muitas pessoas têm como propósito de vida ser mãe. Eu fico às vezes impressionada quando a pessoa julga uma mulher quando ela decide não seguir uma carreira profissional para se dedicar a cuidar dos filhos. Gente, isso é um julgamento tão sem base. Por que aquela mulher ela não pode se dedicar a cuidar dos filhos? Afinal de contas, cuidar de uma criança, ajudar o desenvolvimento de uma criança é uma tarefa tão difícil que seria muito mais fácil para aquela mulher se dedicar a uma carreira profissional. Porque ela não ia levar o trabalho dela, teoricamente, para casa. Mas quando ela se dedica exclusivamente 24 horas da sua vida aos seus filhos, ela está abrindo mão de muita coisa. Ela está abrindo mão de muito. Gente, é muita coisa mesmo. Então, essa mulher, ela tem um ato de coragem. Ela não tem que ser julgada pela escolha dela. Muito pelo contrário. Porque criar uma criança, gente, educar um ser humano para que ele venha a ser um ser humano evoluído, para que ele venha a caminhar no caminho correto. Isso é muito difícil. E eu admiro muito, muito mesmo mulheres que se dedicam 24 horas exclusivamente por anos para essa missão, para esse propósito. Mas se você escolheu esse caminho da maternidade 100% exclusiva, eu vou te falar uma coisa. O seu propósito, ele não inclui uma vida perfeita. Educar um filho não é um caminho fácil, não é um caminho árduo, e os resultados, eles não precisam ser 100%. A gente sabe que pessoas são seres individuais e nós somos com personalidades completamente diferentes. Apesar dos filhos eles serem nós somos espelhos para os nossos filhos, eles vão trilhar os seus caminhos e tá tudo bem ele ser diferente de você. Ele não tem que fazer as mesmas escolhas, ele não vai seguir o que a gente está ensinando 100%. Ele vai trilhar um caminho diferente. Mas é importante quando você mostra para o seu filho que você está fazendo o seu melhor, ele vai entender que o carinho e o cuidar que você tem por ele é algo importante e ele vai honrar isso no futuro. Se você é mãe e escolheu a maternidade como um propósito, você já percebeu que o mundo adora colocar o peso de tudo nas nossas costas. Mas eu vou te dizer que a maternidade com propósito, ela não é perfeita. A maternidade com propósito é você ser presente na vida do seu filho do jeito que você consegue ser. Mostrar pro seu filho que gente de verdade erra, acerta, chora, sorri, principalmente que recomeça. O seu propósito, ele não desaparece quando você vira mãe. Ele se amplia. Porque quando você se cuida, você está ensinando o seu filho a fazer o mesmo. O propósito também estão nas pequenas amizades que a vida nos oferece. Tem pessoas que chegam na nossa vida para ficar apenas um período. Tem outras que têm o propósito de ficar na nossa vida para sempre.
O importante é ter do nosso lado pessoas que nos fazem sentir vivas e perceber o que realmente nós somos. Tem pessoas que têm aquele propósito de chamar a gente para aquela realidade real, mas também está ali do seu lado para não te julgar, apenas te orientar e te aceitar do jeito que você é. Esse é o verdadeiro sentido do propósito da amizade. Relacionamentos com propósito são aqueles que te deixam leve, que não te julgam, que não te criticam, que te acolhem. E no final, não é sobre fazer tudo, mas sim fazer aquilo que faz sentido para você. A vida já é corrida demais pra gente viver no automático. E se esse é o nosso último episódio juntas, eu queria muito que você levasse isso para o seu coração. O seu propósito, ele não está fora de você. Ele não está numa simples curtida, ele não está no seu futuro, ele não está numa conquista, ele está aqui, dentro de você. Na maneira como você vive, sente, ama, trabalha, fala, descansa e acolhe. A gente vive muito tempo tentando chegar lá na frente, mas esquece que o nosso propósito ele está aqui, no agora. E já que esse é o nosso último podcast, muito obrigada por cada episódio que você acompanhou até aqui. Muito obrigada por cada minuto que você escolheu passar junto comigo. Muito obrigada por me ouvir, por refletir, por rir, por chorar, por pensar. Muito obrigada por ser mulher nesse grupo que exigem tanto de nós. Nós insistimos em brilhar do jeito que somos. A gente encerra por aqui, mas o nosso propósito, ele continua. Ele vai continuar caminhando junto com você. E que você siga leve, consciente e inteira. Porque o mundo, ele precisa de mulheres exatamente do jeito que você é. Foi uma honra caminhar com você até aqui, gente. E não se esqueçam de mim, tá? E se você quiser nos acompanhar em tempo real, é só seguir lá, Mais Família, Mais Viagem. Lá estamos compartilhando diariamente todas as nossas dicas de viagem, de camping e tudo aquilo que faz a vida ser mais leve, tá bom? Um beijo e muito obrigada por essa experiência incrível e por esse propósito maravilhoso que foi trazer um pouquinho de reflexão para a vida de vocês.